Eu sou uma mulher de 23 anos e sou metade Cherokee, do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Na época dessa história, meu noivo e eu morávamos em uma grande fazenda. Embora não usássemos a fazenda, estávamos apenas alugando uma pequena casa na propriedade e tínhamos a liberdade de circular pelos arredores. Eu tinha apenas 19 anos na época, e os únicos moradores da nossa casa eram eu, meu noivo, nosso gato e nosso cachorro. Nosso gato era um felino lunático resgatado de um celeiro, pois não consigo dizer não a animais que precisam de ajuda. Nosso cachorro era um leal pitbull, doce, carinhoso e medroso, pesando cerca de 40 quilos e com medo até da própria sombra. Nossa fazenda ocupava cerca de 20 acres de terra, e a entrada tinha cerca de meio quilômetro de extensão. Geralmente, quando eu chegava do trabalho, levava o cachorro para passear. Meu noivo costumava me acompanhar, não porque eu tinha medo de sair sozinha, mas porque ele passava muito tempo jogando videogame, então um pouco de exercício era bom para ele. Após a estrada de entrada da nossa propriedade, havia uma estrada de cerca de 20 km que atravessava bosques e fazendas, até finalmente se reconectar com a civilização. Portanto, era seguro dizer que estávamos distante de outras pessoas, exceto, é claro, do dono da fazenda. Os primeiros quilômetros passavam por campos abertos, seguidos por uma breve área de florestas. Depois, havia cerca de meio quilômetro de campos de trigo, e em seguida uma floresta densa por mais 2 quilômetros. Tudo começou como qualquer outra noite. Meu noivo e eu voltamos para a casa do trabalho, para nossa casa feliz e nossos animais de estimação felizes. Harley, a nossa cadela, estava ansiosa para passear. Então a acalmei, troquei de roupa e perguntei ao meu noivo se ele se juntaria a mim. Ele disse que não. Tinha chegado em casa há pouco tempo depois de mim e me contou que tinha visto um coiote perto do campo, adjacente à nossa casa. Mas como você deve saber, os coiotes são principalmente animais que comem carniça, especialmente aqui na costa leste. Então eu não estava nem um pouco preocupada, especialmente porque eu sou bem capaz de me defender. Eu o chamei de medroso e depois disse a Harley que teríamos que ir sem ele. Deixamos a casa e começamos a andar em direção à entrada. O sol estava se pondo e o ar de outono estava frio. O vento sussurrava pelos campos de milho ao longo da nossa longa entrada. O milho tinha cerca de 6 pés de altura nessa época, e era impossível ver através dele. Eu assumi que meu noivo estava tentando me assustar, porque não havia como ele ter visto um coiote nesse campo. Harley estava se divertindo no campo, rasgando entre as fileiras de milho durante nossa caminhada até a entrada da fazenda. Eu sabia que, sendo uma grande covarde como ela me alertaria sobre qualquer perigo muito rapidamente correndo para longe dele. Quando cheguei ao final da estradinha, o sol já havia se posto, e a lua, que já estava no céu, brilhava alto sobre os campos. Ela não estava completamente cheia, mas proporcionava luz suficiente para que eu não precisasse usar minha lanterna. Viramos à esquerda pela estrada e seguimos pela primeira seção do campo. O primeiro campo era de soja, e se você não sabe, são plantas relativamente baixas, onde nada além de um coelho poderia se esconder. Ao longe, avistei alguns cervos, mas nada alarmante, então relaxamos e aproveitamos nossa caminhada pelo ar noturno. Joguei um graveto e a cachorra trouxe de volta várias vezes, coisas típicas de dono e cachorro. Quando alcançamos a primeira seção de árvores, Harley parou e encostou em minha perna, me avisando que havia algo à frente. Não era um coiote e nem um cervo, mas sim um coelho que tinha sido atropelado por um carro que passava e ainda estava agonizando. Por mais que eu odeie dizer isso, não havia como ele sobreviver. E honestamente, provavelmente foi isso que atraiu o coiote. Eu me ajoelhei ao lado dele usando minha faca e rapidamente o pus fora de seu sofrimento, conforme minha família tinha me ensinado. E o deixei passar para uma próxima vida. Me senti triste, mas um pouco aliviado que tudo que encontramos foi um punhado de cervos e aquele pobre coelho. Continuamos nossa caminhada e entramos no próximo campo. Este era um campo de trigo, e o trigo estava quase pronto para a colheita, então estava bastante alto e difícil de ver através. O campo estava silencioso. No entanto, Harley não fez nada, então eu achei que os coiotes tinham ido embora, se é que havia algum para começar. Demos a volta na curva do campo e seguimos para a próxima área, com o trigo à nossa esquerda e a floresta à nossa direita. O ar parecia ficar parado. Harley se aproximou de mim e eu vi um barulho no campo de trigo.
vi 3 caudas se movendo de volta em direção à floresta. Os coiotes aqui do leste são pequenos, mas em grupo podem ser assustadores. Harley se arrepiou inteira e eu gritei: "Saiam daqui, vão embora", o mais alto que pude. Os coiotes ficaram assustados e se espalharam pela floresta. Decidi virar e sair de lá antes que decidissem se reunir novamente. Sou corajosa, mas não vou andar em uma floresta escura com um bando de coiotes e uma pitbull medrosa. Viramos para voltar e novamente ouvi um barulho no trigo. Um coiote confuso, talvez, eu pensei. Deve ser, mas não. Harley estava parada, olhando fixamente para o trigo. E assobiei para ela vir até mim. Aquele assobio agudo e estridente de 2 dedos, que atirou por um segundo daquela situação. Então, meu assobio foi respondido de dentro do trigo. De repente, todas as lendas da família que eu ouvira vieram à tona, e eu esperei ver uma criatura alta e magra emergindo, mas nada aconteceu. Não senti cheiro de carne podre ou uma sensação de terror. Em vez disso, fiquei paralisada de medo e curiosidade. Assobiei novamente, e o assobio foi respondido novamente, com um som muito parecido com um humano, mas ao mesmo tempo, não era. Contrariando o bom senso, eu disse: "Olá!" E a minha voz respondeu: "Olá!" Com a mão na minha faca, eu disse: "Se mostre!" Mas só ouvi o silêncio. Sem insetos, sem coiotes, apenas a minha própria respiração. Lentamente o farfalhar recomeçou, e eu liguei minha lanterna. Apontei ela para o campo de trigo, e o que vi me confunde até hoje. Olhos de algum animal. O reflexo verde e amarelo da luz era lançado de volta para mim. Mas o que estava conectado a isso não fazia o menor sentido. Havia uma garota, não mais do que 14 ou 16 anos, agachada no trigo. Ela usava algo que acredito ser pele ou pelo de veado. Era muito magra e parecia que sua pele nunca tinha visto a luz do sol. Seu cabelo estava longo e emaranhado com o trigo e as folhas. Em circunstâncias normais, eu teria dito que ela era bonita, mas naquele momento ela era simplesmente aterrorizante. Ficamos nos encarando por 1 minuto, mas parecia ter sido muito mais tempo. De repente, ouvi o inconfundível uivo de um coiote vindo da floresta. Ambas viramos nossas cabeças para o barulho, e imediatamente a ouvi correndo para o trigo na direção do som. Naquele mesmo momento, Harley correu em direção à nossa casa, e eu fui atrás dela. Não paramos de correr até chegarmos à entrada, e eu tentei me recompor, porque não queria que meu noivo soubesse que eu estava fugindo de algo. Eu ainda conseguia ouvir o uivo ao longe, e começamos a caminhar em passo acelerado. Chegamos de volta à casa sem mais problemas. Eu acabei não contando ao meu noivo, porque não queria que ele saísse com a arma para olhar. A garota não tinha me machucado, então achei que não era o certo a fazer. Eu fui despertada no meio da noite pelo som de coiotes do lado de fora da casa. Isso não era muito incomum, mas agora eu me pergunto se ela estava com eles. Cerca de 1 mês depois, quando voltava para a casa do trabalho, eu já tinha praticamente esquecido daquela noite e quase senti que tinha imaginado tudo. Mas então, tive que frear bruscamente para evitar bater em algo na estrada. Estava escuro, e quando os faróis atingiram seus olhos, eles refletiram em um verde e amarelo. Era como um grande coiote. Ele simplesmente encarou meu carro por um momento e depois fugiu para a floresta. Eu sei que isso parece loucura, mas ainda me pergunto se era ela. Não sei o que fazer com minha situação atual, mas quero sua opinião sobre o que está acontecendo. Recentemente comprei uma fazenda no meio do nada. Eu estava procurando por propriedades há algum tempo, porque queria me envolver na agricultura, mas não tive sorte até recentemente. Mas agora as coisas estão começando a fazer sentido. Comprei algumas centenas de acres por um preço excelente. Era um daqueles negócios que você não acredita no que está vendo. Era perfeito. Lembro-me de perguntar ao corretor de imóveis por que era um negócio tão bom, mas ele nunca me deu uma resposta direta. Isso deveria ter sido um sinal de alerta, mas lembro-me de ele me dizer algo sobre a noite, que não era muito seguro. Na época eu não tive certeza do que ele queria dizer, mas agora eu tenho. Há alguns meses, quando nos mudamos pela primeira vez,
Minha esposa e eu chegamos em nossos veículos. Ela com sua minivan e nossos filhos, e eu com um caminhão de mudanças, puxando a minha caminhonete. A propriedade tinha uma pequena casa, mas parecia que ninguém morava lá há cerca de 15 anos. Minha esposa viu isso como algo que poderíamos transformar em um projetinho. Ela sempre foi muito ambiciosa. Eu fui o primeiro a chegar em casa, saí do caminhão e fui até a porta da frente. Para minha surpresa, havia um corvo morto bem na frente da porta, e a porta tinha alguns respingos de sangue. Coitado, provavelmente bateu na porta e morreu. Isso é algo que normalmente se vê em uma janela, não necessariamente uma porta sólida. Mas, seja como for, isso não foi um problema na época e não levantou nenhuma bandeira vermelha. Pássaros batem em coisas o tempo todo e morrem. Então eu comecei a desembalar as mudanças do caminhão. Cerca de 20 minutos depois, minha esposa e nossas filhas finalmente chegaram. Felizmente, sem terem visto o corvo morto na porta da frente. Elas não sabiam de nada. Com a ajuda delas, conseguimos terminar de desembalar os pacotes do caminhão em pouco menos de 1 hora. A casa tinha encanamento, mas estávamos aguardando a companhia elétrica ligar a energia. Algo que eu deveria ter feito antes, eu sei. Passamos o resto do dia distribuindo os móveis por toda a casa, e a noite chegou rapidamente, como costuma acontecer quando estamos ocupados. Felizmente minha esposa tinha uma pequena coleção de velas, que usamos para iluminar a casa. A maioria delas eram velas aromáticas, mas não tinha problema. Minhas filhas estavam se divertindo na casa nova. Ambas conseguiriam ter seus próprios quartos, e pareciam não se importar com o fato de a casa ranger frequentemente e ter um cheiro meio estranho, que eu particularmente não gostava. Nada aconteceu na primeira noite. Acho que foi porque não tínhamos eletricidade, e eles não sabiam que estávamos lá. No segundo dia conseguimos ligar a luz. Isso foi incrível para mim, pois eu adoro ver meus esportes na TV. Minha família e eu fomos até a cidade mais próxima e compramos suprimentos para a semana. A cidade ficava a cerca de 20 minutos de distância, e parecia que só passávamos por 1 ou 2 casas no caminho. Lembro-me até de me virar para minha esposa e dizer: "Puxa, nós estamos realmente isolados, né?" Quando estávamos a caminho de casa, já na volta, o sol estava começando a se pôr. Entramos em nossa estrada de entrada, que tinha cerca de meio quilômetro de extensão, e olhamos para a nossa casa. Conseguia ver daquela distância que todas as luzes da nossa casa estavam acesas. Isso me deixou um pouco assustado. Minha esposa e eu somos muito rigorosos em relação ao desperdício de energia. Minhas filhas às vezes deixam uma luz acesa, mas nada como isso. Chegamos à casa e eu a inspecionei lentamente. Todas as janelas e portas estavam trancadas, então pensamos que era apenas a companhia elétrica reiniciando todas as luzes. Sei lá, isso não foi qualquer motivo de alerta para mim. Entramos e tudo parecia estar em ordem. Descarregamos as compras e a noite chegou. Durante a noite, por volta da 1 ou 2 da manhã, eu conseguia ouvir uivos ao longe. Seja lá o que fosse, estava definitivamente a uma boa distância. Eu estava planejando usar a terra para a criação de gado, mas ainda não tinha nenhum boi na época, então eu realmente não me importava com lobos. Ao mesmo tempo dos uivos, eu poderia jurar que ouvi algo na porta da frente. Não era alto o suficiente para eu me levantar e verificar, mas era o suficiente para eu perceber. Na manhã seguinte, minha esposa e eu nos levantamos cedo e começamos os projetos na casa. Minha esposa começou a fazer café e eu fui até o meu carro pegar meu carregador. Quando abri a porta da frente, havia outro corvo morto. Pensei, por que os corvos amam tanto essa porta? Ou melhor, por que essa porta odeia tanto eles? Mais uma vez, apenas afastei o corvo da varanda, nada sério. Mas eu observei. Talvez tenha sido o som que eu ouvi na noite passada. Foi meio estranho. Bom, fui até o meu caminhão, peguei meu carregador e voltei sem contar para minha esposa o que estava na frente da nossa casa. Tomei um café e começamos o dia. Uma observação rápida sobre a nossa terra. A terra que comprei era principalmente plana, exceto por uma pequena colina onde ficava a casa. A casa tinha um celeiro muito antigo atrás, não muito grande e sem porta. Ao lado do celeiro havia um poço antigo que não estava mais em uso. Eu queria enchê-lo, mas não tinha tempo, graças a todos os outros projetos da casa. O dia passou muito rápido novamente. Minha esposa e eu estávamos ocupados na maior parte do tempo, enquanto nossas filhas brincavam pela casa. Por volta das 7 da noite, precisei ir à cidade para comprar uma extensão elétrica. Estava dirigindo para longe da casa,
pela nossa estrada de entrada de meio quilômetro quando meus faróis iluminaram o campo aberto à minha frente. A algumas centenas de metros, talvez, havia animais grandes. Eles tinham pelos muito escuros, e em vez de refletirem verde, como na maioria dos animais, seus olhos refletiam vermelho. Oh, meu Deus, eu disse em voz alta, isso é meio assustador, e continuei dirigindo, esperando conseguir uma visão melhor desses animais. Mas nunca consegui. Continuei meu caminho até a loja de ferragens e comprei o que eu precisava. Enquanto estava lá, recebi uma ligação da minha esposa. Ela estava bastante frenética, falando algo sobre rosnados vindo de fora. Minha mente foi imediatamente para o que eu tinha visto, e saí correndo da loja. Cheguei em casa em tempo recorde. E assim que cheguei, fiz uma rápida verificação do lado de fora e não encontrei nada. Depois, entrei e encontrei minha esposa e nossas filhas escondidas lá em cima, dentro da banheira. Ok, eu sei que os animais podem ser assustadores às vezes, mas vamos lá, se esconder na banheira? Minha esposa estava bastante insistente de que, seja lá o que for, estava tentando entrar. Eu disse a ela e às minhas filhas que era muito importante garantir que não deixássemos comida do lado de fora, que poderia atrair esses animais. Elas concordaram e pareceram se acalmar depois de encontrar essa solução simples. Mas minha esposa ainda parecia meio petrificada. Estava claro que ela queria me contar algo, mas não na frente das meninas. Esperou até que nossas filhas estivessem dormindo na cama, quando me contou o que ouviu. Ela me disse que assim que eu saí, ela pensou ter me ouvido nos fundos. Ela ficou confusa, pois me viu sair e dirigir para fora da casa. Ela caminhou para trás para ver se conseguia me ver, mas obviamente não viu nada. Foi quando ela ouviu o que pensou ser eu novamente. Dessa vez, vindo do antigo celeiro. Ela sabia que o que quer que estivesse falando não era eu. Minha esposa rapidamente voltou para dentro da casa, trancando todas as portas e janelas, e levando minhas filhas para cima. Ok, isso é um pouco mais assustador, eu disse. Minha esposa e eu discutimos sobre chamar a polícia para verificar o quintal. Eu me senti meio bobo sobre isso. Vamos chamar a polícia porque minha esposa pensou que me ouviu no quintal? Acabamos não chamando a polícia naquela noite, mas concordamos em chamá-los na manhã seguinte. Minha esposa e eu então fomos dormir, já que tínhamos um grande dia pela frente amanhã. Acordei novamente no meio da noite. Minha filha estava em pé ao meu lado na cama, me sacudindo para acordar. O que há de errado, querida? Eu disse sonolento. Ela então me disse que havia um homem assustador do lado de fora. Saí da cama e dei um abraço nela. Está tudo bem, querida. Eu sei que uma casa nova pode ser assustadora às vezes, eu disse tentando tranquilizá-la. Deixe-me ver se eu consigo ir vê-lo, disse a minha filha enquanto eu a levava de volta para a cama. A levei de volta para o quarto e olhei pela janela, bastante confiante que não haveria nenhum homem assustador lá fora. Enquanto escaneava rapidamente o horizonte, peguei um vislumbre do que parecia ser uma grande silhueta. Naturalmente, dei uma segunda olhada, e não pude acreditar no que estava vendo. Isso não era um homem, mas ficava de pé como se fosse um. Seja lá o que fosse, se assemelhava muito às criaturas que eu tinha visto, com os olhos refletindo em vermelho. A criatura começou a andar então ao redor da minha casa, saindo da minha visão. Você viu, papai? Minha filha perguntou. Não, eu não vi nada. Não há nada lá fora, eu menti, esperando tranquilizar minha filha e a mim mesmo. Minha filha não questionou e voltou para a cama. Me movi lentamente para outro cômodo, esperando conseguir outra visão daquela criatura, mas não consegui vê-la. Minha mente agora estava agitada. O que era aquilo que eu tinha visto? Parecia um lobo, mas novamente estava em pé como um homem, não como qualquer homem, mas um homem que tentava não ser visto. Não dormi nada bem naquela noite. Às 9 horas do dia seguinte, liguei para a polícia e disse a eles que tínhamos suspeitas de pessoas invadindo minha propriedade. A polícia demorou um pouco para finalmente chegar à minha casa, e quando finalmente chegaram, nem desceram do carro. Pediram desculpas por demorarem tanto e disseram que pensaram que era uma brincadeira e precisavam confirmar o endereço antes de vir. Por que seria uma brincadeira? Eu disse. O policial então respondeu. Olha, não sei se você sabe disso ou não, mas os antigos donos dessa propriedade foram mortos. Seus corpos foram mutilados e jogados no poço lá fora, há cerca de 20 anos atrás. O caso ainda está aberto.
Ele também me contou que a propriedade em que moro foi comprada e vendida dezenas de vezes, principalmente devido à imobiliária não fornecer informações suficientes sobre a história da propriedade. Os novos proprietários descobrem e ficam indignados, vendendo a propriedade novamente. Isso explica por que a propriedade era tão barata. Não sei o que foi mais nauseante, ver aquela criatura na noite passada ou ouvir essa informação nova. Agradeci aos policiais pelo tempo deles e eles foram embora. Contei a minha esposa o que eles me disseram e tivemos uma discussão. Também contei a ela sobre a coisa que vi na noite passada. Ela pensa que o que quer que tenha tentado me imitar atrás do celeiro e a criatura que vi na noite passada provavelmente tem algo a ver com os assassinatos na época. Decidimos que precisávamos fazer as malas e ir ficar em um hotel. Isso nos traz até agora. Não sabemos o que fazer e estamos perdendo dinheiro rapidamente. Tudo o que tínhamos estava investido naquela fazenda. Se não conseguirmos encontrar uma solução, seremos forçados a voltar para a fazenda e ficar lá. Eu sou policial em uma cidade do Arizona. A nossa cidade faz fronteira com uma reserva Navajo. Como na maioria das reservas, não temos jurisdição sobre ela, mas esse não é o motivo pelo qual não a frequentamos. Já que nossa cidade faz fronteira com a reserva, recebemos muitas chamadas de nossos habitantes dizendo que viram coisas estranhas em suas terras. Recebemos muitas chamadas de OVNIs, para as quais obviamente não há nada que possamos fazer, mas também recebemos chamadas estranhas sobre criaturas espiando pelas janelas das pessoas. As descrições dessas criaturas variam. Algumas dizem que se parece com um pé grande, enquanto outras dizem que é uma criatura com galhadas, chifres. Independente da chamada, ainda temos que sair e fazer um relatório. E recebemos essas chamadas cerca de uma vez por semana. 90% das vezes, os relatórios não levam a nada. Mas, de vez em quando, tanto eu quanto outro policial vemos algo estranho também. Algo que vou compartilhar com você e que está em andamento atualmente é frequentemente referido por mim e muitos policiais como a Casa dos Gritos. Deixe-me fornecer algum contexto sobre esse caso. A entrada para a Casa dos Gritos tem cerca de 2 quilômetros. A caixa de correio e a estrada de entrada estão tecnicamente em nossa cidade, mas a casa em si já não está. Mas como a caixa de correio está na nossa cidade, temos que responder às chamadas mesmo assim. A Casa dos Gritos não pertence a ninguém. Ninguém mora lá. Mas recebemos chamadas toda semana, ou algo assim, vindas daquela residência, e geralmente de alguém gritando ao telefone. Todas as chamadas são à noite. Elas começaram há cerca de 6 meses, e eu e meu parceiro respondemos a primeira chamada. A ligação aconteceu às 1h16 da manhã, e eu e meu parceiro chegamos lá por volta das 1h40. Chegamos à caixa de correio e olhamos para baixo, na longa estrada de terra. Mais ou menos na metade do caminho, notamos uma árvore caída bloqueando a estrada. Então, teríamos que sair e continuar andando. Estacionamos nossa viatura o mais próximo possível e saímos. Conseguimos ver a casa e de lá mesmo percebemos que não havia luzes acesas, o que geralmente não é um bom sinal. Caminhamos pela outra metade da estrada sem ter certeza do que nos esperava. A casa tinha 2 andares e era muito antiga, provavelmente construída no início dos anos 1900. Na frente da casa havia um caminhão enferrujado dos anos 30. Meu parceiro e eu paramos a cerca de 70 metros da frente da casa, iluminando nossas lanternas por toda a propriedade, e também pela casa, sem conseguir ver ninguém. A porta da frente estava escancarada. Como recebemos uma ligação deste lugar, pensei comigo. Caminhamos alguns metros mais perto, e foi quando ouvimos. Não era o grito que ouvimos ao telefone, mas sim o choro de um bebê. Algo não está certo, disse meu parceiro. Não há como haver um bebê aqui. Isso cheira a uma armadilha. Eu estava em conflito. Não estava certo se deveríamos investigar ou apenas voltar. Contra o bom senso, decidi investigar a casa. E se houvesse realmente uma criança pequena que tivesse vindo até ali e se perdido? Eu nunca seria capaz de me perdoar. Decidimos que eu verificaria a casa enquanto meu parceiro examinaria o perímetro externo. Entrei pela porta da frente, com a luz da minha lanterna penetrando a escuridão. O choro vinha do porão. Anunciei minha presença, dizendo meu nome e que era policial.
Não recebi resposta nenhuma, e o choro continuou. O chão da casa estava coberto de vidro e outros detritos, e fazia muito barulho enquanto eu atravessava a casa. Logo encontrei a entrada para o porão, com a porta faltando. Iluminei a escada com minha lanterna e vi uma escada antiga, que parecia não ser capaz de suportar o meu peso. Novamente anunciei minha presença e o choro parou desta vez. Estava prestes a entrar no porão, quando meu parceiro me chamou pelo rádio. John, você precisa sair daí agora. Fiquei confuso e fui pego de surpresa. Foi quando ouvi alguém se movendo lá em cima, no segundo andar. Saí correndo da casa e desci a estrada rapidamente. Meu parceiro a essa hora já estava junto ao carro com a arma apontada atrás de mim. Precisamos ir, ele disse. Saltei na viatura e já engatei ré. Durante todo esse tempo, meu parceiro me contava o que ele tinha visto. Disse que, enquanto estava no quintal, ouviu algo atrás dele. Iluminou com a lanterna e notou algo lá em cima no segundo andar. Ele disse que só conseguiu distinguir mesmo os olhos e os dentes. Todo o resto era apenas uma pelagem preta. Agora, nós temos alguns ursos aqui no Arizona, mas não nessa parte do estado. No entanto, no relatório colocamos a criatura como um urso. Meu parceiro e eu sabemos que o que quer que fosse, definitivamente não era um urso. Se meu parceiro não tivesse me alertado a tempo, detesto imaginar o que teria acontecido comigo. Ainda recebemos chamadas da Casa dos Gritos, mas simplesmente passamos por ela. Não saímos do carro para investigar. Temos uma boa ideia de que tipo de criatura vive lá, mas não vou chamá-la pelo nome. Ouvi dizer que isso as atrai, e essa é a última coisa de que precisamos.